Olá, muito bom dia. Com a queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, recurso do governo federal enviado para os estados e municípios, 50 prefeitos pernambucanos estão vivendo dias difíceis. Sem recursos, de acordo com a MUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, nesses municípios, os cortes de funcionários e a redução dos serviços oferecidos à população parece inevitável. As contas não fecham e não há como obter o equilíbrio fiscal sem cortes. A falta de recursos coincide com o fechamento de várias agências bancárias no interior, agências que foram arrombadas ou tiveram os caixas eletrônicos explodidos. E sem agência bancária, não há circulação de dinheiro nas cidades. A crise nos municípios, numa época onde muitos economistas afirmam que o mercado financeiro está crescendo, é o tema do Ponto de Vista de hoje. Estamos recebendo Débora Almeida, ela é diretora da MUP e prefeita de São Bento do Una, e Maviael de Souza Silva, que é promotor de justiça. Um bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. O que eu queria que prefeita e diretora da MUP começasse explicando, Débora, qual hoje é essa real situação. Porque a gente ouviu muito falar nessas 2 últimas semanas, não tem dinheiro para pagar os servidores, vamos cortar serviços, vamos cortar aquilo. Mas essa parece uma justificativa que a gente já ouviu em outros tempos de vários prefeitos. Então, hoje, qual que é a situação realmente, até que ponto é tão séria a situação desses 50 municípios? Esses municípios, esses 50 municípios, são municípios menores, onde que vive basicamente desse repasse do FPM, que a base de cálculo é justamente o quê? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda. Como o Brasil está com a economia em queda, né, as pessoas não estão comprando muito. Então, a arrecadação dos municípios vem diminuindo muito. Por outro lado, os custos vêm aumentando, porque a gente tem uma inflação com aumento de combustíveis, aumento de gêneros alimentícios, aumentos de salários, aumento do piso nacional do professor. Então, gera um desequilíbrio nas contas do município. E esses municípios menores sofrem mais, né, porque não tem uma receita própria, vive basicamente dessa renda do FPM. A gente poderia dizer, assim, por exemplo, hoje, um município que a situação é realmente crítica? Eu acredito que os municípios, principalmente dessa área do sertão, menores, da zona da mata, né, alguns municípios bem menores, do Agreste também, que ainda coincide, por exemplo, do Agreste, né, com a seca, né, onde você ainda tem que disponibilizar, procurar, abastecer o município com água. O Ministério Público, no final do ano passado, na fase de transição de governos, com os prefeitos que foram eleitos, o Ministério Público montou uma comissão, estava acompanhando, fez várias reuniões com os prefeitos que estavam entrando, né, que iam assumir no dia 1º de janeiro deste ano. Desta vez, o Ministério Público também está acompanhando de perto essa crise dos municípios, esse momento tão difícil que os prefeitos estão passando? Olha, esse problema de crise, ele sempre chama a atenção do Ministério Público, porque sempre no período que se aproxima do final do ano e do momento de pagamento do 13º, os municípios dizem passar por crise. É inegável que o Brasil hoje ele enfrenta uma crise econômica enorme. Apesar das propagandas de retomada de crescimento econômico, nós estamos vendo que a economia está parada, a não ser para o mercado financeiro, né, que não para de lucrar. No entanto, os municípios, eles têm a obrigação e têm também os mecanismos legais de fundamentadamente realizar suas adequações, não é? Além dos movimentos políticos, por exemplo, como a doutora Débora acabou de chegar de Brasília, quinta-feira, ela e uma comissão de prefeitos foi ao governo federal, não é? Mostrar a necessidade de aumentar repasse, não é? Porque o Pacto Federativo, de fato, ele é injusto, mas, por outro lado, os mecanismos de gestão têm que ser, de fato, bem utilizados. E o que preocupa o Ministério Público é o que, de fato, essa crise existe. O que é que está acontecendo, que os serviços têm que ser interrompidos ou prejudicados e a população, mais uma vez, prejudicada. Porque há crise e há crise. Muitas vezes a crise ela é prevista ou aquela situação é prevista, mas no começo do ano, em que há um aumento de arrecadação por conta do imposto de renda, tipo abril, maio, sei lá, os contratos temporários são utilizados de forma danosa para o município. Então, no momento da crise, no momento do gasto maior, como no 13º, não há uma reserva para aquela finalidade.
Então, o senhor acredita que há um pouco de má gestão ou de inexperiência? Má gestão, inexperiência, ou às vezes até utilizando a crise como momento uma válvula de escape. De válvula de escape para outras práticas que não são tão republicanas e são merecedoras, muitas vezes, de investigação, tanto por parte do Ministério Público como de outros órgãos. Perfeito. Hoje a gente tem, como o senhor falou, tem a boa gestão e a má gestão. A gente não pode chegar e generalizar, nivelar todos. Tem casos que a gente vê que precisava de uma atenção maior, na forma como você está fazendo a gestão, a organização dos gastos financeiros. Você está gastando bem? Está gastando com resultado? E tem outras não, que realmente, que mesmo com a administração, com a boa gestão dos recursos, cortando, apertando o cinto, mas chega no final do ano, você fica sufocado, você tem fornecedor para quitar, você tem a folha de dezembro mais o 13º. Por exemplo, São Bento, nós pagamos a primeira parcela do 13º salário em julho. Outros municípios também pagaram a primeira parcela em julho. Aqueles que deixaram para pagar agora no final do ano estão mais sufocados, porque o FPM normalmente agosto, setembro, outubro e novembro, ele tem uma queda muito grande, ele só volta a se recuperar um pouco em dezembro, janeiro, fevereiro. Então é bem difícil a situação. E aí já tem que começar a pensar no final do ano, né? Isso, tentar sempre ter uma reserva, como o doutor Maviel falou, tem sempre uma reserva, alguma coisa, apertar sempre. Você tem que trabalhar sempre pensando que você não sabe quanto é que vem no próximo dia 10, no próximo dia 20, no próximo dia 30. Tem uma previsão, mas essa previsão pode ser muito diferente. Mas uma das coisas que vem prejudicando muito os municípios é justamente a defasagem dos recursos que vêm de programas federais. Vamos lá citar alguns desses programas dessa defasagem para que as pessoas possam entender. Na área da educação, por exemplo. Por exemplo, a merenda escolar. Cada município recebe por dia, por aluno, 36 centavos para fazer a merenda escolar. Você hoje vai na padaria, você não compra um pão por 50 centavos, você compra o pão até num quilo. Para fazer o transporte das crianças, da zona rural para a zona urbana, recebe por mês R$12. Você vê uma corrida, um táxi ou um Uber, um mototáxi que você pega na cidade, é R$10, um dia, uma corrida só. E esse valor é por mês? Isso por mês, R$12 por mês, ou seja, são valores defasados e que o município tem que fazer contrapartida com recursos próprios, que já são escassos. Por exemplo, a merenda escolar, o que você investe em merenda escolar não contabiliza nos 25%, nem você pode utilizar o recurso do Fundeb, que é aquela reserva para você investir na educação. E o que é que as crianças comem no dia a dia, recebendo, por parte do governo federal, 36 centavos por mês, cada criança? Todos os municípios, eles fazem a complementação. Por exemplo, lá em São Bento, nós temos um cardápio, só os ingredientes para preparar, por exemplo, um prato de munguzá, que um dia da semana é munguzá. Ele custa 34 centavos. Só os ingredientes, se você contabilizar merendeira, sem trabalhar a mão de obra, o transporte, o armazenamento. Então, os municípios sempre fazem a complementação com o recurso próprio. Doutor, 36 centavos. Por mês, e a criança vai comer todo dia, por dia. Sim. Por dia. 36 centavos por dia por aluno. Mas são programas criados no sentido de incentivar que o município cumpra seu papel de prestar serviço à sociedade, à educação e ter o atrativo de que na escola tenha merenda. Isso, em tese, não seria obrigação da União. A União entra nisso aí, o valor é muito pequeno, mas como há os bons gestores, por exemplo, eles conseguem fazer com que aquele 36 centavos que de fato é repassado por aluno, ele seja interessante para a complementação da alimentação daquelas pessoas, que muitas vezes o atrativo do aluno na escola é a merenda. É a única refeição daquele momento. É a merenda. Ou até os pais mandam para a escola por conta em busca da merenda. E alguns gestores de péssima prática, nós estamos cansados de ver, estão envolvidos em fraudes, inclusive na utilização desses ínfimos recursos. E que envolve a merenda. Por exemplo, assim, em São Bento do Una, está entre esses municípios. Qual hoje é a situação para que as pessoas possam entender o tamanho e a seriedade dessa crise?
Olha, por exemplo, lá em São Bento hoje, nós estamos com todas as folhas, né, tanto de professores, né, tanto de funcionários efetivos, comissionados ou contratos temporários, todas estão em dias, inclusive nós já pagamos a primeira parcela do 13º salário. Então está melhor do que muitos. Né, graças a Deus, né, e a gente espera dia 31, se Deus quiser, estar com tudo quitado. Mas a gente está atrasando o fornecedor. Né? Você atrasa fornecedor, porque hoje o dinheiro só dá para você quitar a folha, quitar. Uma outra coisa que está sendo um grande problema para os municípios é a previdência própria, né? São regimes próprios de previdência, onde você tem que fazer aporte financeiro, você tem que complementar a folha, porque a contribuição que foi recolhida para o fundo é insuficiente para pagar a aposentadoria ou a pensão dos pensionistas e aposentados daquele fundo. Esses municípios, 50 municípios, eles sobrevivem exclusivamente do fundo de participação, do recurso que é repassado pela União. Exatamente. Não tem uma outra fonte de renda, não tem mais de onde retirar para poder pagar as contas do município. Vive do FPM, né, que é a base de cálculo do FPM, é o Imposto de Renda do IPI, o ICMS, né, que é do consumo, o IPTU, né, nos municípios não tem, principalmente nesses municípios menores, a cultura da população pagar. Por exemplo, lá em São Bento nós fazemos o IPTU premiado, onde a gente sorteia uma moto, sorteia uma televisão, incentivando as pessoas a pagarem. Mas hoje as pessoas vivem numa crise, o dinheiro que ela tem é para as necessidades básicas, dificilmente ela vai querer quitar um imposto, né? Mas aí a gente é muito pouco. Por outro lado, o município não pode abrir mão de sua fonte de receita própria, né? Tem que desenvolver isso aí, apesar de aplicar proporcionalmente para cada município, de acordo com o valor do imóvel, etc. e tal, não é? Ele não pode abrir mão, ele pode até isentar algumas parcelas da população do pagamento de impostos. Alguns municípios não se dão trabalho nem de cobrar ISS. Aí você tem a falta de desenvolvimento e tem alguns municípios que, mesmo cobrando, são valores pequenos. Agora, por exemplo, a doutora Débora dá um exemplo de quê? De que ela vinha se precavendo durante o ano todo para a questão do 13º e outros ajustes. De fato, é até natural que um ou outro fornecedor você venha, de fato, atrasar num momento de crise, mas São Bento não passa por uma crise, por exemplo, e a população vê alarmada, como é o caso de Moreilândia, dizendo que não vai receber salário. Às portas do Ministério Público e todo mundo nervoso. Moreilândia, os servidores estão já tem mais de um mês sem receber salário? Não, já procuraram o Ministério Público, já pintaram um quadro de alerta e já foi instaurado procedimento e o promotor fez contato com o prefeito de lá, notificou e vem tomando algumas medidas, inclusive em vias de tentar ajustar a conduta para que ele cumpra a obrigação dele e mantenha o município funcionando de forma correta e não atrase salário. Porque quando há crise e o município gasta mais, por exemplo, com o pessoal do que é permitido, ele tem todo um programazinho legal de diminuição de despesa, mas muitos não se dão o trabalho de fazer. Quando querem fazer, simplesmente colocam um monte de contratado, desculpa até a expressão, para fora, e quando dá abril ou março, recontrata de novo. Por quê? Porque ele não quer perder aquele monte de gente que ele tem ali na prefeitura como uma troca de favores, e as pessoas adoram isso. Então, a gestão mais profissional aborda isso. Outro problema que a doutora Débora falou, que é um problema muito grave, que é da Previdência, Pernambuco é o estado que proporcionalmente há mais sistemas de previdência próprios municipais. Por quê? Em determinado momento criou-se um programa de incentivo a isso, dizendo que era uma maravilha. Mas os gestores teimavam em não fazer os repasses, teimavam em não fazer a aplicação correta, que Previdência você usa os recursos recolhidos para fazer uma aplicação que venha, de fato, a beneficiar as pessoas que estão poupando ali, que é a contribuição do empregado e do empregador. Muitos fundos foram lesados. E resta o trabalho, tanto para o Ministério Público, Tribunal de Contas, achar o culpado, muitas vezes, pela lesão a isso. O melhor sistema era o sistema geral, mas as pessoas não querem abrir mão de arrecadar ou do poder de utilizar aquele dinheiro, muitas vezes de forma equivocada. Isso tem muito. Olha, a gente vai fazer uma pausa. No próximo bloco, esta semana, o grupo de prefeitos e representantes da MUP esteve em Brasília, como o promotor citou ainda há pouco. E a pergunta que fica é, será que vai vir a ajuda do governo federal? Será que vai vir dinheiro de Brasília? Não saia daí, a gente volta já já.
A crise financeira dos municípios, esse é o tema do ponto de vista desse sábado. A prefeita de São Bento do UNA, Débora Almeida, e o promotor de justiça, Mavel de Souza, falam sobre a crise financeira dos municípios e a ação do Ministério Público no Estado. A prefeita é também diretora da AMUP, né, que é a Associação Municipalista de Pernambuco. Esta semana, a senhora e mais alguns diretores da AMUP estiveram em Brasília e foram solicitar do governo federal colocar a situação desses 50 municípios e fazer uma solicitação de 4 milhões de reais. O que, de fato, vocês conseguiram para Pernambuco? Lá em Brasília, né, estavam mobilizados prefeitos do Brasil todo, né? A gente tem que ver que isso não é típico só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, exatamente pelo Pacto Federativo, onde a gente tem uma má distribuição das receitas do que é arrecadado, né, uma grande concentração de obrigações nos municípios, né, e a concentração de recursos no governo federal. Então, o que leva os prefeitos a ir a Brasília com o pires na mão, né, a pedir recursos. E aí, uma das coisas que nós fomos lá foi solicitar um apoio financeiro para fechar as contas agora no final do ano. Né, muitos prefeitos vão precisar para fechar a folha, né, para fechar o 13º, fechar algum fornecedor. E aí os prefeitos, como no todos os municípios, estavam pedindo 4 bilhões. Né, 4 bilhões. 4 bilhões, gente. Eu disse ainda há pouco 4 milhões, que era até pouco, né? 4 bilhões. 4 bilhões distribuído para os 5.560 municípios de todo o país. Né? Isso aí corresponderia a um FPM, que é o que o município receberia por mês de FPM. Nós tivemos a reunião na quinta-feira à noite, né, com o presidente Temer, né, representações de todo o país, e aí foi deferido, ele resolveu disponibilizar um auxílio financeiro de 2 bilhões, que vai corresponder, por exemplo, para São Bento, que tem 58 mil habitantes, 650 mil reais. E aí, o que é que nós vamos fazer com esse recurso? Aí as pessoas devem estar dizendo, quanto dinheiro vai resolver toda a situação? Não vai, né? Vai dar para a gente complementar a folha, né? Complementar o 13º, quitar o nosso compromisso com alguns fornecedores, para que os serviços, né, pelo menos no início do ano, a gente consiga manter a continuidade dos serviços do nosso município. Esse dinheiro vai ser suficiente para durar quanto tempo? Quantos meses? Na verdade, ele já vai chegar, né, com o dinheiro todo contado do que a gente vai fazer e não vai dar. Nada. E não vai nem dar para o que as necessidades que são imensas. Né? Mas foi uma grande ajuda. Né? Nós fomos para Brasília. Eu, vou ser sincera, não tinha esperança de que fosse disponibilizado isso, mas foi disponibilizado esse valor. Como também teve na pauta ontem do Congresso também a queda do veto, né, num projeto de lei que disponibilizava, que ele permitia que os municípios fizessem o parcelamento das dívidas previdenciárias. Tem a compensação, por exemplo, as pessoas, quando eram funcionárias, antigamente, quando não tinham regimes próprios, você contribuía para o regime geral, para o INSS. Depois que foram criados os fundos próprios de previdência, essas pessoas migraram para o regime próprio. Então, contribuíram algum tempo da sua vida para o governo federal, para o INSS, e não teve essa compensação. Então, o presidente tinha vetado pontos e artigos que permitia, né, que fosse feito esse encontro de contas, né, que se compensasse o que o governo federal devia ao município. E aí foi derrubado o veto no Congresso Nacional, e aí vai possibilitar também que os municípios façam esse encontro de contas, diminuindo o débito com a Previdência. Mas eu acredito que no caso de São Bento, esse encontro de contas já foi objeto de operação no passado, né? Porque os fundos de Pernambuco são antigos e muitos municípios chegaram até aí à justiça para realizar esse encontro de contas. Eu creio que não há mais nenhum saldo relevante sobre isso, não? Eles ingressaram com algumas ações, né, ações de compensação previdenciária, às vezes, inclusive, alguns escritórios de advocacia procuravam os municípios, mas a Receita Federal, na época era o INSS, hoje é a Receita Federal, não disponibilizava essas informações. Então, o segundo passo, inclusive, agora que a Confederação Nacional dos Municípios vai ver, é como é que o governo federal, a Receita Federal, vai disponibilizar essas informações de quanto é o débito dela com os municípios. Quer dizer, nem isso os municípios sabem? Nem isso nós sabemos.
O senhor sabe assim, devemos. Devemos. Na verdade é o seguinte, quando a Receita tem alguma dúvida se você pagou, então está correto ou não, quando é no dia 10, o nosso FPM já vem bloqueado, né, já vem descontado. Aí você chega lá, não, eu paguei tudinho, aí ele disse, não, mas eu não tenho como devolver a você, você vai se compensar no próximo pagamento do INSS. Por outro lado, você vê o seguinte, que são receitas previdenciárias que quando postas à disposição do município deviam ser investidas no fundo previdenciário para que aquele fundo previdenciário tivesse nova vida e pudesse gerar receita suficiente para se bancar. Não é? Aí a prática de quê? De que você não investe no fundo, não cria a sistemática de repasse, ela não é seguida, aí o sistema de compensação quando vem, realmente aí é perverso, porque você diz que o fundo é deficitário, talvez por conta de falta do cálculo devido e da aplicação dos recursos e dos repasses, que não são feitos. Então você criou um monstrengo. Criou um monstrengo que só tende a piorar por obra e graça dos gestores do passado, que lá utilizaram de todo jeito. E agora o servidor e a população é prejudicada por uma prática criminosa. Mas e aí, o que fazer? Não tem. Tem muito o que fazer. Primeiro, a correção de tudo isso, porque a consequência de hoje, o que acontece hoje é uma consequência do passado. Né? Uma parte é consequência do passado. Né? Por exemplo, você tem alguns casos falando sobre essa questão dos fundos, não é? Há municípios numa situação tal e outros municípios que não vão ter esse problema. De fato, a questão da previdência municipal ela tem que ser rediscutida. E a MUP poderia fazer um grande favor à população pernambucana, pôr isso em debate e ver a viabilidade ou não desses fundos, tentar uma ação política, quem sabe até para retornar ao regime geral. Por quê? Porque no regime geral, o município, além de não ter a preocupação de ter que reinvestir, não é? Ele vai deixar o servidor atrelado àquele regime previdenciário que está todo mundo. Hoje é feita uma campanha para desmoralizar o sistema de previdência, quando muito se mistura previdência com assistência social. Qualquer coisa que nós compramos, uma parte do dinheiro vai para a assistência social. E isso na história da previdência é muito diferente, porque previdência é um fundo que cada uma pessoa em tese teria, uma poupança junto àquele instituto, que tanto o público o privado, e que deveria ser reinvestido em algumas atividades que de fato gerasse lucro para melhorar aquele dinheiro, aquele capital ali guardado. E nos fundos públicos nós não vemos isso. Vamos o fim deles. E a discussão do fim passa por uma boa gestão. Não é? Há de fato, e a doutora Débora sabe disso, gestores e gestores. Pernambuco tem muitos bons gestores. Fica a sugestão para a MUP, a discussão, eu não sei até se a MUP já levantou, já tentou levantar a discussão sobre a Previdência. Nós tivemos, inclusive, o congresso da MUP, né, eu participei também, doutora Tereza Dueri, que é conselheira do Tribunal de Contas, e o próprio Tribunal de Contas, né, busca uma saída e não sabe, porque hoje a gente, por exemplo, todos os municípios têm uma segregação de massas. Tem um fundo formado por aqueles servidores mais antigos, né, onde hoje ele é deficitário e o município tem que fazer aporte financeiro para complementar a folha, e tem um fundo previdenciário com os servidores mais jovens, né, que aí a contribuição é maior do que os benefícios que são pagos. E aí tem um questionamento dentro do Tribunal de Contas se pode ou não unir novamente essas massas, né, juntar, se eles voltariam ou não para o INSS. Eu tenho certeza que a União hoje ela não quer, né, esse abacaxi, né, eles colocam para os municípios descascarem. Mas um ponto que é primordial é a questão da revisão, né, dos planos de cargos e carreiras dos municípios. É importantíssimo porque lá atrás, às vezes você constrói um plano de cargos e carreiras, mas você não pensa no futuro, nele você tem progressões, né, que não são sustentáveis no futuro, e a própria legislação previdenciária também. Por exemplo, muitos professores hoje que estão no fundo próprio de previdência contribuíram lá atrás com o piso do professor lá de trás, mas hoje estão recebendo o piso atualizado, né? Porque inclusive a lei do Fundeb ela colocou também para o professor inativo também receber o piso. Então são coisas seguintes, você está tirando de onde você não colocou,
Então isso é também complicado. É muito complicado. Olha, veja só, o tempo do nosso programa está chegando ao fim, mas tem duas questões que eu gostaria de falar rapidamente. O governo federal liberou os 2 bilhões, que são para todos os municípios do país, né? Mas esse dinheiro, de fato, ele vai estar na conta do município quando? Nós acreditamos que em dezembro deve estar chegando aos municípios justamente para a gente fechar essas contas, né? Pagamento da folha de dezembro, do 13º salário e honrar com os fornecedores, né, para que os serviços possam funcionar. Tá. Segunda questão, isso significa que o que foi dito até agora, de que haveria demissões, suspensão de alguns serviços públicos, né, nesses municípios, isso então está cancelado diante do repasse dessa verba, mesmo que seja 50% do valor que era preciso, pelo menos que foi anunciado? Não, de forma nenhuma. A contenção de despesas, a segurar, apertar o cinto, tem que continuar. Até porque esse dinheiro, se você for fazer a conta, ele não vai dar para nada, né? Só é uma ajuda, né, para você tentar fechar, mas você tem que ter as decisões difíceis, né? As escolhas difíceis para fazer. Exatamente. Não apenas no período de final de ano. Você tem que ter a contenção, o planejamento das ações do município, a organização de como você, de fato, planeja como vai chegar no final do ano e o dimensionamento do quadro de servidores do município. Você não pode simplesmente sair contratando e daqui a pouco, quando vem aquele momento de crise que anualmente, a doutora Débora já disse, começa acho que é agosto, né? Agosto, você começa a pensar em não pagar ou demitir no final do ano. Então isso aí, sinceramente... É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. De chegar. Exatamente. Veja só, está acabando o tempo, o Ministério Público vai ficar de olho... Sempre vai de olho. acompanhar sempre de olho. E a população, os servidores, podem ficar um pouquinho mais calmos, ninguém vai passar o final de ano sem emprego. Não, tem dinheiro, o dinheiro está chegando. Não, os municípios, os prefeitos, né, quando voltaram de Brasília, todos organizados, todo mundo para tentar, né, honrar com esses compromissos que tem com o servidor público. Ok, então muito obrigada, a gente espera que essa situação passe, que possa ter assim, uma ordem financeira nesses municípios. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 7 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Muito obrigada pela participação. Para você que está nos acompanhando, tenha um excelente dia, uma ótima noite de sábado. Aproveitem o domingo com a família, curtam o sol e a gente se encontra semana que vem. Até lá!